Gospel FM. Está no ar um momento de reflexão. Você está passando no deserto? Bom, só o fato de dizer que você está passando, isso quer dizer que você está vivo, que você continua, que você não parou, que você está andando. Está no deserto? Então pare de murmurar. Olha, eu estou falando isso para você, mas eu sei da dificuldade que é não murmurar. Eu murmuro. Creio que você também murmura. No dicionário nosso Aurélio diz que murmurar quer dizer emitir som leve. Diz também dizer em voz baixa, segredar, censurar ou repreender disfarçadamente ou em voz baixa. Também diz que censurar murmurar quer dizer mal, maldizer, conceber mau juízo, falar contra alguém ou contra algo, criticar, conversar difamando ou desacreditando, soltar queixumes, lastimar-se em voz baixa, resmungar. Coisa feia, né? A gente reclama tanto das pessoas que resmungam, né? Ficam lá, fica brabo, a gente nem sabe o que a pessoa está falando. Por isso eu queria falar com você hoje sobre murmurar. Muitas vezes, quando as coisas não saem do jeito que nós queremos e não entendemos o propósito de Deus, começamos a reclamar, murmurar. E é aí que nós erramos. Pois reclamar não vai resolver o problema. Não é assim que nós recebemos a vitória. Lembra do povo que passou 40 anos no deserto por causa disso? E o pior, tem gente que murmura por costume. Já está acostumada a reclamar de tudo e de todos. Sabe aquela pessoa que nada tá bom para ela? E não é só pessoa de idade não, viu? Você quer entender o que acontece quando a gente murmura? Quando murmuramos, deixamos de dar testemunho como cristãos. Quando murmuramos, é sinal de que estamos duvidando de Deus. Dá para entender isso, duvidar de Deus? Quando murmuramos, damos brecha para o inimigo. E é só isso que ele está esperando, é isso que ele quer. Quando murmuramos é porque a nossa fé está fraca. Quando murmuramos, saímos da presença de Deus. Pois a sua palavra diz claramente a respeito disso. E isso não agrada a Deus. E o que nos leva a murmurar? A ansiedade. A ansiedade é uma das coisas que nos leva a murmurar. A falta de fé também. A falta de sabedoria. A falta de esperança, que é nada mais, nada menos do que esperar com paciência no Senhor. Lembra disso? Falta de conhecimento da palavra de Deus. Geralmente, quando nós murmuramos, nós esquecemos que o Deus que servimos é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Não adianta reclamar. Acredite, não é a solução. Deus tem o melhor. E se alguma coisa não deu certo é porque Deus não quis assim. Pois tudo que acontece é a permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Sabe, eu creio que todos sabem, algumas semanas atrás eu passei uma luta muito grande com o falecimento do meu irmão, assim, de repente, né? Ele morreu afogado. E no dia anterior, na noite anterior, nós estávamos pregando sobre perdão, pedir perdão para os irmãos, liberar perdão. E quando eu recebi a notícia da morte do meu irmão, eu comecei a murmurar. Eu comecei a reclamar e contender com Deus. Deus, ontem eu pregava a sua palavra. Foi muito difícil. E está sendo muito difícil.
Mas eu creio que Deus tem o melhor. Que Deus sabe exatamente o que faz. Lembra da história de Jó? Jó perdeu tudo o que ele tinha. Ele poderia ter blasfemado, como disse a sua mulher quando gritou: amaldiçoa esse Deus e morre. Porém, Jó não fez assim. Ele permaneceu fiel. E mais do que isso, foi difícil para ele, mas ele adorou ao Senhor. Ele adorou. E é aí que está o segredo. E Deus deixou que o inimigo roubasse os seus bens. Deus deixou que o inimigo ferisse com chagas. E deixou que matasse os seus filhos. Mas ele não abriu mão de louvar ao Senhor. Jó permaneceu fiel ao Senhor. E Paulo e Silas na prisão então? O que eles fizeram? Eles louvaram ao Senhor apesar de estarem presos, acorrentados. Eles não abriram mão do louvor. Sabe, e naquela época ficar preso não é como hoje não, viu gente? Que você fica na cela, de repente com outras pessoas, e você tem aquele banho de sol. Naquele tempo, eu li num livro que a pessoa que estava presa, dependendo do crime que ela cometeu, ela tinha que carregar, amarrado às suas costas, um cadáver. Dá para imaginar isso? Você dormir com um cadáver nas costas, você andar dentro da cela com um cadáver nas costas, você comer com um cadáver nas costas. Paulo e Silas acorrentados, eles não abriram mão do louvor. Os outros prisioneiros estavam escutando e certamente eles não entendiam como é que aqueles dois podiam ficar cantando por volta. Mas aí quando foi por volta da meia-noite houve um terremoto tão grande que eles foram libertos. As correntes caíram e eles saíram e foi assim que Deus os libertou. Foi através do louvor. A lição que nós podemos tirar disso é que devemos permanecer firmes. Haja o que houver, devemos louvar ao Senhor. Nos momentos de lutas e de vitórias, porque o nosso Deus é fiel. Ele cumpre o que diz. E depois Jó recebeu do Senhor a prosperidade. Hoje é dia de louvar ao Senhor. Pois eu creio que grandes coisas o Senhor fará por nós. Olha, querido, minha querida, mesmo que pareça difícil, mesmo que haja barreiras, lutas, adversidades, o que realmente importa é que Deus está conosco. Ele está à nossa frente. Pronto para nos guiar, pronto para nos proteger. Ele é nosso Pai. E assim como um pai ama seu filho e quer protegê-lo, Ele também quer. Ele também quer nos proteger, nos ajudar. O nosso Deus nos ama. Ele provou isso quando deu seu único filho, para que hoje pudéssemos ser livres, sem nenhuma condenação. Eu sei que é difícil não reclamar. Ainda mais quando tudo parece difícil. Quando parece que nada está acontecendo. Muitas vezes aos nossos olhos não vemos nada, mas nós não precisamos ver e sim crer. Deus está no controle de tudo. Deixe Ele cuidar da tua vida. Deixe Ele fazer o melhor para você e comece também a fazer o melhor para Ele. Isto é, louvando, adorando, engrandecendo o seu nome. Ao invés de murmurar, vamos louvar ao nosso Deus. Quando tudo parecer difícil e sem saída, quando não há mais o que fazer, é aí que devemos levantar as nossas mãos para o céu e louvar ao Senhor. Entrega a tua vida aos cuidados do Senhor. Nós sabemos que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nosso Deus tem poder para nos livrar, para salvar e para libertar. E é difícil, né? Não ficarmos ansiosos. É difícil, muito difícil, mas devemos descansar em Deus e confiar. Basta confiar nesse Deus que tudo pode. Como cristãos, como servos do Senhor, muitas vezes somos também perseguidos, mas Jesus também foi. Ele foi perseguido, foi humilhado, mas não reclamou. Ele foi fiel até o fim e a morte não o venceu. Porque Ele vive e reina e está pronto para ouvir as nossas orações, nos perdoar e nos salvar. Por isso vamos glorificar ao nosso Deus. Não deixe que as diversidades, as lutas acabem com a sua alegria. Não deixe que essas lutas, esse deserto mate a sua fé. Que mate os seus sonhos. Adore ao Senhor, pois é nas lutas que ficamos mais perto de Deus. E é nesses momentos que podemos nos achegar, ter mais comunhão com o nosso Pai, conversar com Ele, sentir o Espírito Santo nos consolar.